sou o pastor Everson Costa de Deus, sou membro na Igreja Batista em César de Souza, em Mogi das Cruzes, e quero saudar você que me ouve neste momento com a graça e a paz do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa série de devocionais chamada Arrumando a Casa e já passamos pela sala com o irmão Marcelo Davi e com o pastor Márcio Camilo. Também já passamos pelo quarto dos filhos, ou dormitório das crianças, se assim preferirmos, com o pastor Anderson Bavoso. E hoje, juntamente comigo, nós estaremos arrumando a cozinha das nossas casas. Por isso que eu estou falando com você, neste momento, da cozinha da minha casa. Qual é a ideia da cozinha? As casas mais antigas e as casas há um tempo atrás, elas tinham uma cozinha maior, porque as famílias também eram maiores e as famílias passavam mais tempo dentro de suas casas. E dentro da cozinha havia um anexo chamado despensa, onde ali era guardado todo provimento para um período de tempo. As famílias foram diminuindo, as famílias começaram a passar menos tempo dentro da casa e a cozinha passou a ficar um pouco menor. E muitas casas já não tem mais essa despensa, mas tem os armários, onde ali guarda todo o provimento por um período de tempo. E esse provimento, para que ele esteja presente dentro da sua casa, é necessário que haja o recurso financeiro, ou seja, o dinheiro. E por isso, neste momento, eu quero conversar com você sobre o dinheiro. O dinheiro em si, ele não é nem bom nem mal, ele não é nem bênção nem maldição, mas ele vai se tornar em bênção e maldição como cada um de nós e como família nós lidamos com o dinheiro no nosso contexto, na nossa vivência. E para isso eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos nos fixar principalmente na segunda parte do versículo, onde diz, tornando-se os dois uma só carne. Nós, como cristãos, vivemos numa contramão da sociedade na qual nós estamos inseridos. Na sociedade onde nós estamos inseridos, nós vivemos um individualismo principalmente exacerbado, onde o uso do pronome na primeira pessoa do singular é muito forte. As pessoas costumam dizer assim, é o meu carro, é o meu dinheiro, eu comprei isso com o meu dinheiro. E muitas vezes a gente ouve isso dentro das próprias igrejas, dentro das próprias famílias cristãs, onde um marido ou uma esposa ou um filho usa esse pronome. É o meu dinheiro, eu comprei com o meu dinheiro, isto é meu, não pertence a você. Mas quando nós lemos esse texto bíblico, nós vamos ver que dentro do casamento são dois indivíduos, mas que vão formar uma única unidade. Não é mais o meu dinheiro, mas é o nosso dinheiro. E nós temos que entender isso para que nós possamos lidar de forma sábia com o dinheiro dentro do nosso lar. Em famílias onde os dois trabalham fora, o marido e a esposa, o marido e sua mulher, ou como a minha esposa costuma brincar, o marido e a marida, cada um tem um salário, cada um recebe um salário pelo que trabalhou durante um período de tempo. Mas agora não é mais o meu salário, não é mais o meu dinheiro, mas é o nosso recurso financeiro que Deus aprove para nós por intermédio de cada um. Por isso é preciso que agora os dois venham e sentem juntos para poder lidar não com o meu, mas com o nosso. Senão, isso trará muita tristeza para as famílias. E nós precisamos pensar que a forma mais básica da família é justamente a forma que se dá através somente do esposo e da esposa. Tem famílias que não têm filhos, mas não deixa de ser família. E nesse sentido nós precisamos entender que não é mais o meu, mas é o nosso.
Talvez a sua esposa, talvez você não trabalhe fora como esposa do seu marido, mas isso não significa que você não é parte contribuinte para o nosso. Afinal de contas, você realiza muitas atividades dentro de um contexto, dentro de uma casa. E isso também deve ser considerado. Apesar de talvez a mulher não estar trabalhando fora, o que tem se tornado rara exceção, tem se tornado incomum, o comum é que elas estão trabalhando fora, é que, ainda que ela não trabalhe fora, ela é parte contribuinte para o nosso. E isso não pode ser ignorado. Mas eu quero avançar também para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser ensinados desde cedo que eles fazem parte de um todo. Eles não são sozinhos. Eles precisam entender que eles fazem parte de um todo que se chama família e eles precisam contribuir para essa família, inclusive no aspecto financeiro. E eu quero dizer principalmente quando os filhos começam a trabalhar e ganhar um salário pelo seu trabalho. Os filhos precisam entender que eles também fazem parte da composição dos recursos financeiros desta família. Eles fazem parte integrante do orçamento familiar. Eles precisam entender isso e precisam participar. É necessário que tanto o marido quanto a esposa e os filhos que já começam a trabalhar, eles venham juntos compor estes recursos que vão fazer parte de todo o orçamento familiar. É inadmissível que dentro de um contexto familiar cristão, a esposa não sabe quantos filhos, quanto o marido ganha. É inadmissível que o marido não saiba quanto a esposa ganha. É inadmissível que os pais não saibam quanto os filhos ganham. Não, isso tem que ser transparente. Todos precisam saber. Precisamos entender que nós fazemos parte de um todo. E o todo é composto pelo que cada um traz para esta família. E isso precisa de ser administrado. É óbvio que nós precisamos, dentro desse contexto, contemplar as necessidades de cada um. Nós precisamos contemplar as necessidades da esposa, que tem suas necessidades como uma mulher. Nós precisamos contemplar a necessidade do marido como um homem. Nós precisamos contemplar as necessidades dos nossos filhos, como crianças, ou como adolescentes, ou como jovens. Mas nós precisamos entender que dentro destes recursos financeiros que Deus aprove por intermédio de cada um que pôde trazer para casa esse recurso financeiro, que nós precisamos saber lidar de acordo com a necessidade de cada um. E isso nós precisamos fazer com muita seriedade e responsabilidade, para que isso não venha trazer nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, mas que isso possa ser fonte de alegria e felicidade para uma família. Para que assim o dinheiro ou o recurso financeiro não venha trazer sofrimento. É óbvio que nós podemos encontrar famílias com mais recursos que vão ter uma maior possibilidade de contemplar muito mais coisas para cada um. Mas é óbvio também que temos famílias com recurso mais enxuto, em que vai contemplar muito menos. Mas nós temos que entender que não é mais o meu, mas é o nosso. Porque se nós lidarmos com o meu em vez do nosso, nós teremos muito sofrimento e muitas tristezas dentro das nossas famílias. E se nós quisermos arrumar a nossa cozinha da nossa casa, nós precisamos tirar o meu para colocar o nosso, para que assim nós possamos saber trabalhar com sabedoria diante dos recursos financeiros que Deus tem dado a você que me ouve nesta manhã, seja filho, seja esposa, seja marido. Não é mais o meu, mas é o nosso. Que Deus nos abençoe e que Deus possa nos ensinar e que Deus nos ajude através do Espírito Santo dele, para que possamos fazer isso com muita seriedade e muita responsabilidade. Que Deus nos abençoe e nós nos vemos até uma próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir.
Um grande abraço do mais profundo do meu ser a você que me ouve. E quero dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês. Amém.